Então, o que é insegurança no casamento? É quando você começa a perceber pequenos sinais de insegurança. Então, suponhamos, você percebe o seu marido um pouco mais distante, você antes recebia aquela mensagem dele todo dia ali de manhã, e aí de repente você começa a perceber que ele não manda mais, ou ele manda muito mais tarde, tem dia que nem oi manda, e aí você começa a perceber essa pessoa mais distante, com uma impaciência estranha com você. Todos esses sinais você começa a perceber. Você começa a perceber que antes ele te beijava de um jeito e agora ele te beija de um jeito um pouco seco, um olhar mais frio. Então, quando você tem todos esses sinais, é como se fosse um alerta, que você fala, epa, peraí, o que tá acontecendo? Então, se você já passou por isso, ou se você passa por isso, você tá vivenciando a insegurança. E quando a pessoa ela tá vivenciando essa insegurança, quais são os sentimentos que tem ali dentro dela? É o medo, na verdade, basicamente é o medo. É o medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada, o medo de ser enganada. Tem a sensação que o tempo todo que o casamento tá ameaçado. E quando a pessoa ela tem todos esses sentimentos, o que acontece? Onde que as pessoas mais erram aí, né? Quando tá com essa insegurança? Primeira coisa, onde as pessoas erram, achar que o marido perdeu o interesse. Então, isso que acontece, quando você tá com essa insegurança, a primeira coisa que você acha é que ele perdeu o interesse em você. E aí, o que você começa a fazer? Você começa, de qualquer jeito, tentar chamar a atenção dele. E aí você começa a perguntar, começa a questionar. Aí você pergunta, o que tá acontecendo? Por que você não me manda mais mensagem em tal horário? Por que você tá me olhando estranho? Por que você não me beija mais daquele jeito? E aí, sabe o que acontece? Você começa a mendigar atenção quando você faz isso. E aí, qual que é o problema disso? Se você já achava que o seu marido ele estava distante, o que você está fazendo é distanciando ele mais ainda. Quando você tem esse tipo de atitude. E de tanto você falar, você tá diferente comigo, você tá estranho comigo, de tanto você falar, às vezes o marido... Isso acontece com a gente também. Sabe quando a gente tá naquele momento na nossa vida que a gente tem uma DR com a gente mesmo? Uma crise existencial? Você nem sabe o que você tá fazendo no mundo? Às vezes ele tá nesse ponto. O problema não é você. Mas de tanto você questionar e de tanto essa insegurança influenciar o jeito que você acha que ele te enxerga, você começa a plantar uma sementinha na cabeça dele que nem existia. Então, olha o erro, olha o problema, olha o que a insegurança ela pode causar.